E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve vozes, trovões e relâmpagos e saraiva. Aqui na Bíblia declara que no céu existe um santuário. Muitos não creem neste santuário e nem tampouco que exista um santuário no céu. Risca esta profecia, põe ao escanteio. E Deus queria que na terra tivesse também um santuário. E chamou Moisés para o monte e disse: Moisés, você vai me construir um santuário. Moisés, você vai me construir um santuário. Mas olha bem, eu vou te mostrar um santuário que já existe e você faz por ele. Tire uma cópia dele e faça do jeito que você viu. E assim foi. E Moisés construiu um santuário aqui na terra. O santuário tinha 2 cômodos, o primeiro e o segundo. No primeiro, oficiava-se sacrifício o sacerdote durante o ano inteirinho, isto é, na terra. E depois de um ano, num dia determinado, o sumo sacerdote, no dia da expiação. Esse dia da expiação foi marcado para o dia 10 do 7º mês do calendário judaico. E como se fazia esse trabalho? O povo diariamente, que reconhecia que tinha pecado, trazia um animalzinho inocente, simbolizando Jesus Cristo, o nosso Cordeiro. E chegando ao santuário, no pátio tinha um altar chamado Altar do Holocausto. Aquele pecador, então, o que fazia? O pecador, ele confessava o seu pecado na cabeça do animalzinho e ele pedia perdão a Deus daquilo que havia cometido e degolava o animal. O sangue era derramado na base do altar e o sacerdote tomava um pouco daquele sangue e aspergia com o dedo para o lugar santíssimo, para o outro compartimento. E isto era feito diariamente. Assim o pecado era perdoado, passando do pecador para a vítima, da vítima para o santuário, simbolicamente transportado através do sangue do animal. E no dia 10 do 7º mês, então, o povo era convocado para comparecer perante Deus no dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês. Escolhia-se 2 bodes da congregação. E esses 2 bodes se lançava sorte. Um para ser bode expiatório, devia morrer, e o outro para ser bode emissário. O bode expiatório era morto e o sumo sacerdote tomava o seu sangue e entrava no lugar santíssimo. O povo chorava e lamentava em volta do santuário e jejuando, pedindo a Deus que aceitasse o trabalho do sumo sacerdote em favor deles, porque o seu caso era um caso pendente até então. O pecado tinha sido confessado de antemão, tinha sido perdoado também, mas ainda não tinha sido removido do santuário, ainda estava no meio da congregação. Então o sumo sacerdote fazia expiação com o sangue daquele bode vivo e trazia os pecados da congregação do Santíssimo, do lugar santíssimo, e colocava na cabeça do bode vivo. Este bode vivo simbolicamente levava os pecados para um lugar muito distante, que um homem designado para isto levava e deixava para lá. E não se sabe o que acontecia com ele. Mas os trabalhos feitos na terra era assim. Será que no céu também tem um juízo? Vamos ler na Bíblia. Se tem um santuário, também tem um dia de expiação, também tem um juízo.
No livro de Daniel, no capítulo 7, e o versículo 13, diz o seguinte: E eu continuei olhando nas minhas visões da noite, e eis que, digo o verso 9, perdão, o verso 9, e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da cabeça como limpa lã. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E os mortos, continua a palavra dizendo, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então, aí estão, abriu-se os livros e iniciou-se o juízo no céu. Será que só este texto na Bíblia prova de um juízo no céu? Não. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: Porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, que há de ser daqueles que permanecem sem o perdão de Jesus Cristo diante de Deus? Então, estes dois textos da Bíblia prova que no céu também tem o juízo. Agora precisava-se saber quando começava este juízo. Veja-se que Daniel, ao ver a implantação do juízo, como foi feito? Foi feita uma mudança de um certo lugar para outro. Veja que os tronos foram removidos. Para começar o juízo, o trono que estava num determinado lugar foi transportado para um outro lugar. E depois de assentados os tronos, o juízo, aí os livros se abriram. E as coisas que estavam escritas nos livros era a prova de que Deus era justo e que ia fazer juízo com o seu povo. E Pedro diz que começava pela casa de Deus, isto é, por aqueles que conheciam a verdade, que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Quem foi o primeiro a aceitar Cristo como seu Salvador? Foi Adão e Eva. Eles aceitaram a vestimenta de pele do cordeiro que simbolizava a justiça de Cristo, e eles então foram vestidos de pele, e quer dizer, a graça de Deus. Eles passaram a viver pela graça. Apocalipse 4 diz, 13, 8, a primeira parte, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todas as pessoas que se salvaram no Antigo Testamento, desde Abel, foram salvos pela graça de Cristo. Foram salvos pela justificação, pela fé por meio de Cristo. E então, simbolicamente, fazia o trabalho que chamava-se o tipo, depois viria o antítipo. Era um tipo de Cristo, todos os sacrifícios. Então as pessoas eram salvas por meio de Cristo. Pela fé, quando eles sacrificavam um animalzinho, eles pela fé confessavam que era Jesus que estava morrendo. E em lugar de Jesus estava morrendo aquele cordeirinho ali, inocente, por causa do seu pecado. Pois bem, mas devia chegar um dia também que ia começar um juízo no céu e começaria pela casa de Deus. Olha só, eu vou novamente repetir o verso de 1 Pedro 4 e versículo 17. Vou repetir para que fique bem claro, verso 17. Porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não
daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aqui está. Então começa pela igreja. Quem foi o primeiro membro da igreja a morrer? Foi Abel. Neste caso, começou por ele. A sua vida justa, os seus pecados confessados, através do sacrifício que ele oferecia, e Deus assim o perdoava. E esse trabalho foi feito, começou num determinado tempo. Quando o trabalho do primeiro compartimento tivesse sido terminado. E existe uma profecia na Bíblia, Daniel 8,13, quando seria este juízo e a purificação do santuário como se fazia em Israel? Tem uma profecia, 8,13, de Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uma profecia. Precisa-se calcular esta profecia, precisa-se saber que estas tardes e manhãs, o que seria? Para começar, quero dizer que um dia é um ano. Ezequiel 4,6. 40 dias, um dia te dei por cada ano. Então, um dia profético é um ano. Portanto, nesta profecia são 2.300 anos. No fim desses 2.300 anos, então o santuário seria purificado. E aí começaria o juízo pela casa de Deus. Começaria o juízo pela casa de Deus. Os detalhes desta profecia eu não vou explicar agora, porque toma muito tempo. Mas é isso aí. No fim desses 2.300 anos, então, num determinado tempo, numa determinada data X, depois de fazer os cálculos, então no céu aconteceria que foi lido em Daniel capítulo 9, capítulo 7 e versículo 9. Ali aconteceria tudo aquilo. E também de Pedro 4:17. E também de Apocalipse capítulo 11 e verso 19. Estas profecias são importantíssimas. Eu vou frisar alguns pontos importantes sobre esse juízo. Os juízos são duas partes. A primeira, como nós vemos, é a investigação. Investigação para saber a vida de cada um. Por quê? Como é feito o trabalho nosso, o trabalho de Deus pelos santos anjos aqui na terra? Disse que lá tinha livros. O anjo então tem um livro. Este livro para anotar tudo que o pecador faz, seja de noite, seja de dia, seja em qualquer lugar. Então, ele também leva consigo um aparelho para filmar a nossa vida. Ele leva consigo também para gravar as nossas palavras. Lá no santuário, no juízo, então, nossas palavras são ali apresentadas, nossa pessoa praticando o pecado e também os nossos atos. À medida que o relatório vai sendo lido, então a nossa vida vai passando diante de Deus. E se houve arrependimento de todos os pecados confessados e pela fé em Cristo Jesus, no seu glorioso sacrifício, os pecados foram perdoados, então os pecados são riscados. Está isso na Bíblia? Está em Atos, capítulo 3, verso 19. Diz o apóstolo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o apagamento dos pecados é a obra final. É a obra final de Deus. E para cada trabalho era como se fosse uma vinda, uma mudança. Jesus Cristo veio ao santuário com seu Pai para o juízo. Foi uma vinda, como se viesse nas nuvens dos céus. E quando passasse também de investigar o caso dos mortos,
da casa de Deus desde Abel, quando terminasse, haveria uma outra fase muito séria, o julgamento dos vivos, como disse Pedro. Se começa por nós, que será daqueles que são desobedientes? Então, os vivos também precisam ser examinados, isto é, logo que termina a revisão dos passaram para o Evangelho de Deus, todos que creram em Cristo pela fé no Antigo Testamento. E agora, na realidade, nós que estamos aqui e aceitamos os seus mandamentos e guardamos os seus mandamentos e reconhecendo que somos transgressores de sua lei e pedindo-lhe perdão dos nossos pecados, então ele perdoa. Aí começa pelos os mais velhos da casa, as pessoas mais velhas, os ministros mais velhos, os membros mais velhos, está na igreja. E se os pecados que foram cometidos foram confessados e pela fé em Cristo Jesus pedido perdão dos seus pecados, reconhecendo que é um transgressor de sua lei, que é um pecador, então Jesus Cristo perdoa e agora, no momento exato que ele haveria de vir a cada um de nós, então ele vem para chamar por nome e o exame é feito por pessoa. E se houver 1000 pecados e houver perdão de todos os 1000 pecados, então esta pessoa é absolvida e passa a ser agora para sempre membro da família celestial. Mas se ele se esqueceu de um pecado ou permitiu que um pecado acariciado na sua vida permanecesse, então lhe é negado o perdão. E todas as confissões que ele fez perde toda a validade. Jesus Cristo disse: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Lá no juízo, o juízo é sem misericórdia, hein? Aquele que não confessou os seus pecados, até mesmo por palavras, então ele vai se perder. Então os pecados permanecem e ele é um perdido. Este é o dia da expiação. E Jesus Cristo então fez alusão a isso em várias ocasiões. Eu vou dar um esclarecimento aqui rápido sobre uma parábola. Isto é, Jesus fez várias parábolas. Ele citou 2 sobre esse juízo. É o capítulo 25 de Mateus. No capítulo 25 de Mateus, começando do verso 1. Veja o que disse nosso Senhor Jesus Cristo, como seria o juízo. Começando do verso 1. Diz assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, e, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As prudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite suficiente, azeite à parte. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, ali, Jesus Cristo contemplou, lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava sentado, uma moradia, e ali uma festa ia ser realizada. E naquelas festividades, numa festa de casamento, sempre o noivo precisava de 10 moças para entrar com ele na casa da noiva, ou seja, na casa da festa. E aquelas 10 virgens foram para lá, mas as virgens tinham que levar lâmpadas para alumiar o caminho para o esposo. E elas tinham que
esperá-lo num determinado lugar. Ele vinha da sua casa paterna e então agora vinha para encontrar-se com a noiva. Mas ele precisava chegar acompanhado de 10 virgens, isto é, à sua frente, para alumiar o caminho. E aquelas virgens foram então convidadas para um casamento. E Jesus contemplou aquela cena. Mas 5 delas eram loucas, levaram azeite somente nas lâmpadas. Mas 5 eram prudentes, levaram azeites nas lâmpadas e em vasilha particular. Mas as festividades sempre são feitas à noite e não se sabe a qual hora da noite ele vem. Disse Jesus: não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, as virgens estavam esperando. Mas como demorou o aparecimento do esposo, do noivo, então elas dormiram. Quando elas estavam dormindo, ouviu-se então um grito: aí vem o esposo sair ao encontro. Elas se levantam, despertam, e cada uma pega a sua lâmpada, começa a aparelhar, mas lá das loucas tinha se acabado o azeite nas vasilhas, e elas não tinham no frasco. E disseram para as outras companheiras: dai-nos um pouquinho do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, nós não podemos prosseguir. As prudentes disseram: não podemos te dar. Se nós repartirmos o que temos para ti, vai faltar a nós e a vós. Portanto, vá comprar se quiser. E assim foi naquela noite, aquelas virgens foram abandonadas. Estas virgens representam aqueles que forem reprovados no juízo, aqueles que não fizeram a devida preparação. Os seus nomes permanecem lá no livro onde estão os seus nomes. Será que nós estamos realmente pertinho deste acontecimento? Olha o que diz aqui uma escritora inspirada, Ellen G. White, no capítulo, aliás, na página 412 do livro Parábolas de Jesus. Ela dá uma explicação desta parábola e diz que ali houve um acontecimento, antes de acontecer isto, haveria um acontecimento muito sério. Olha só, então, as loucas representam aquelas que não confessaram os seus pecados e ficaram à vontade, não fizeram a devida preparação. E as prudentes são aquelas que confessaram os seus pecados, reconheceram que eram transgressores da lei de Deus, confessaram e ali estava o óleo de sobra nas suas lâmpadas, que significa o Espírito Santo. Então, é um dia de juízo, este momento em que as virgens se separam. Diz: as 10 virgens estão esperando na noite de sua história deste mundo. Todas dizem ser cristãs. Nós somos crentes, nós somos adventistas. Todas elas dizem. Todas elas estão vestidas de branco. Professam fé pura. Por isso são chamadas virgens. No dia final, hão de ser abandonados. Mas uma profecia diz aqui o seguinte, dando início a este acontecimento do juízo dos vivos, quando Jesus Cristo deixa de investigar os mortos para investigar os vivos, para saber como está a vida de cada um. Olha o que diz aqui a palavra, neste mesmo livro Parábola de Jesus. Diz o seguinte: 412. Prestem atenção o que diz aqui.
Numa crise é que se revela o caráter. Na parábola, todas as 10 virgens estavam esperando o seu Senhor. Todas tinham uma lâmpada. Como na parábola, aqui está, como se fosse um juízo. Aí ainda diz mais o que aconteceria. O que aconteceria mais nesta ocasião? Diz: uma calamidade inesperada, repentina, uma coisa que põe toda a alma face a face com a morte. Uma calamidade. O que é calamidade? Calamidade é uma coisa que assola ou devasta. Nós estamos vivendo nesse tempo de uma calamidade e ela foi inesperada. Esta calamidade que está assolando o mundo é um sinal de que Jesus Cristo está terminando a primeira parte do juízo investigativo e passar para os casos dos vivos, que é também uma vinda a cada um de nós. E este, quando terminar, vai fazer uma festa para receber a Nova Jerusalém como a capital do seu reino. Nós encontramos também esta cena de juízo, no capítulo 22 de Mateus. Ali também, sobre a festa, disse que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que queria dar as bodas dos seus filhos, as bodas do seu filho. É 22, começando do verso 1. Presta atenção. Todo mundo foi convidado para encontrar Jesus Cristo, para celebrar a festa que vai ser na Nova Jerusalém. A festa é o casamento com a noiva, que é a Nova Jerusalém. Agora, os convites foram feitos e a casa devia estar cheia dos convidados. A casa de Deus, isto é, a igreja de Deus. Mas Jesus Cristo precisa fazer uma revisão daquelas pessoas. Precisa revisar os convidados, ver como eles estão. Todos tinham que estarem ali trajados de vestidos da justiça de Cristo. Mas aqueles que não confessaram os seus pecados não puderam receber o perdão, não receberam o vestido da justiça de Cristo. Eles tiveram que estar com outra roupa. E Jesus entrando no santuário, o rei entrando lá no banquete, na sala do banquete, aqui no capítulo 22, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais, ou seja, a veste da justiça de Cristo. A pessoa só é vestida da justiça de Cristo quando o seu nome é revisado e os pecados apagados, e até ali então ele recebe a veste para comparecer à festa. É uma dádiva do rei. Então aquele homem não estava vestido com a veste nupcial. E o rei perguntou a ele: amigo, como que você entrou aqui? Você não tem vestido nupcial. Você não pode ficar aqui. Chamou os seus servos e disse: amarrai este homem de pé e mãos e vá soltá-lo nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então, meus irmãos, meus amigos que estão me ouvindo nesta manhã, nós estamos num momento muito sério. No momento em que as virgens se decepcionaram e havia uma separação entre elas, havia naquela ocasião uma calamidade.
assoladora. E esta calamidade era repentina e colocaria todo mundo face a face com a morte. O que é que está se vendo hoje? Todo mundo diz que é obrigado a usar uma máscara. Não pode chegar perto do outro a não ser 2 metros de distância. O que quer dizer isto? O medo da morte, face a face com a morte. Parece que este acontecimento agora é o cumprimento destas profecias. Olha, uma calamidade inesperada, repentina, uma coisa que leva toda a alma, toda, face a face com a morte. Isso está no capítulo 12 do livro Parábola de 412 do livro Parábola de Jesus, quando ela explica o assunto das virgens com a chegada do esposo. Quando Jesus deixar, ou se já deixou, de investigar os casos dos mortos, ele passa para outra classe, o juízo dos vivos. E justamente é um momento muito sério. E nós estamos agora aguardando este momento. É silencioso. Ele vem como ladrão à meia-noite a cada um de nós. E esta vinda pode nos levar à perdição se não tivermos preparados, se não tivermos feito confissões sinceras, se não tivermos abandonado o nosso pecado, se não tivermos reconhecido a transgressão da lei de Deus. Ora, eu vi um eminente pregador dizer assim: a reforma de saúde não é ponto de salvação. E disse desse jeito. Ora, o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Transgressão da lei de Deus. Se a reforma de saúde não é ponto de salvação, então as pessoas que bebem álcool, que está incluído na reforma da saúde, então as pessoas que fumam e morrem de câncer, se mataram a si mesmos, são suicidas, então não é ponto de salvação e eles podem continuar fazendo isso. Eu já vi outra pessoa dizer que o sábado não é ponto de salvação. Isso é uma pessoa do seio do adventismo. Ele diz: o sábado não salva ninguém. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim. Mas no capítulo 16, de Êxodo, tem um caso que mostra se é ponto ou não de salvação. Um homem estava apanhando lenha no dia de sábado. Os israelitas não o apedrejaram, e nem o próprio Moisés. Moisés disse: vamos perguntar a Deus, vamos ver o que ele vai dizer. Qual foi a resposta de Deus? Todos sabem. Retirem este homem para um lugar e o apedrejem até que morra. Então é um pecado de morte a violação do santo sábado. E muitos dizem que não é ponto de salvação. Eu vi também um pregador da justificação pela fé dizer: o único ponto de salvação é a justificação pela fé. A única doutrina que é ponto de salvação é a justificação pela fé. Os demais são deveres. Se puder, faz. Se não puder, então estes novos pregadores, esses ensinamentos errados dos falsos profetas dos últimos dias, vai deixar muita gente decepcionada, como as virgens loucas. Elas ficaram abandonadas. Elas chegaram à festa do banquete, depois bateram na porta, mas o dono da festa disse: não conheço quem são vocês não, pode ficar por aí mesmo. Não abriu a porta, porque a porta estava fechada. E assim são todos aqueles que não confessarem os seus pecados agora no dia da expiação. E se passar o caso dos vivos e foi encontrado um pecado não confessado e não abandonado, os pecados permanecem ao lado do seu nome, não será arriscado, não tem perdão e nem salvação. Que Deus tenha misericórdia
do seu povo, para que reconheça isto. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma oração para concluir este áudio. E que todos que ouvirem este áudio levantem as suas cabeças, ponderem um pouco sobre sua vida e vá a Jesus Cristo. Vá a Jesus Cristo. Não pense que se ele agora for guardar a lei, vai ser salvo, não. A lei é o espelho que mostra a situação do pecador. Ele tem que ir imediatamente até a fonte da água viva, que é Jesus Cristo, e lavar o seu rosto para tirar a sua sujeira. Então, o que deve fazer o pecador agora? Olhou para a lei, viu que é um transgressor. Vá a Jesus e diga: Senhor, eu sou um transgressor de tua lei, sou um condenado, tem misericórdia de mim, pecador, como disse o publicano, porque eu de mim mesmo não tenho justiça própria. É isso aí, que Deus te abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui na tua santa bendita estamos, Senhor, nesta manhã, no dia 5 de maio de 2020. Muito agradecidos e felizes porque tu ainda nos tem guardado e nos livrado das calamidades e também dos males que açoitam o mundo. Eu te peço uma bênção toda especial para todos os meus irmãos da igreja que ao ouvirem este áudio, que abram os seus olhos, reconheça que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Vá a Ele, que Ele disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E também outra promessa de Isaías capítulo 1. Venha conversar comigo, disse Deus, porque ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a lã. E ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a neve. Creiam nestas promessas, não confie na sua justiça, na sua própria justiça, na sua própria obediência, mas reconheça que é necessário obedecer à lei de Deus e que você é um transgressor dela. E Jesus te perdoa. Deus tenha misericórdia também dos moribundos sofredores, que agora neste momento estão exalando o último suspiro, atormentado por esse vírus mortal que destrói a humanidade. E Senhor, eu te peço neste momento que abençoe os profissionais de saúde que estão nesta batalha para aliviar o sofrimento daqueles que estão sofrendo. Tenha misericórdia dessas pessoas. Também reconheça que deve pedir perdão a Jesus dos seus pecados, que também é um transgressor de sua lei. Perdoa os meus pecados também e me ajuda, Senhor, para que eu possa também reconhecer a minha vida pecaminosa diante de Ti. Nestes dias difíceis, nestes momentos solenes que pode começar o juízo dos vivos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.